sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Heinz Jorge Erwin, Hermas Eurides Brandão, dos auditores Sérgio Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, e ainda do procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Dr. Flávio de Azambuja Berti, declaro aberta, no horário regimental, a 8ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto à apreciação e aprovação ato de número 7 da sessão ordinária do dia 6 de março próximo passado. Está em discussão, votação, aprovado. Concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta, comunicando desde logo os seguintes sobrestamentos. Na DIJUR 517.332.11, na DAT 235.899.10 e 272.755.11. Está aberta a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Hermas Brandão. Comunicar sobre estamentos na diretoria das transferências dos protocolados 62.622.12, 223.742.10, 221.405.10, 236.240.10 e na diretoria de contas estaduais o protocolado 492.042.10. Devidamente anotado. Conselheiro Heinz Erwin. Senhor presidente, para comunicar também o deferimento sobre o estamento das admissões de pessoal número 706.115 de 2010 e 182.462 de 2011 na diretoria de contas estaduais. Anotada a comunicação. Auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, para comunicar que também deferia ao sobrestamento da análise dos seguintes processos: 84.907.11, 218.009.11, 529.179.11, todos na diretoria de contas estaduais. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobre o estamento dos autos 243.86 de 2011, que trata de aposentadoria na diretoria jurídica. Devidamente anotado. Está livre a palavra. Passa ao relato de minha pauta. Aposentadoria 2414-98/03. Solicito retirada de pauta. Está retirado. Certidão liberatória. Processo 65-686/11, município de São Jerônimo da Serra, pelo indeferimento da certidão em virtude de pendências do município. Em discussão. Votação aprovado. Prestação de contas anuais. Processo 15.2830.11, Câmara Municipal de Taipulândia. Interessado Cláudio Vano Gonçalves e Wilsonei Serena. É da Câmara Municipal do município citado, relativo ao exercício financeiro de 2010. Acompanho pareceres pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação aprovada. 15.85.45.11, Câmara Municipal de Ibema. Interessado Luiz Pereira, conforme instrução da DCM, pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação aprovado. 16.56.57.11, Câmara Municipal de Pato Bragado. Interessados Gilberto Mailer e João Rodolfo Rivas Vilela. Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2010. Acompanho pareceres pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação aprovado. 18.74.13.11, Câmara Municipal de Bela Vista da Caroba. Interessados Luciano de Barros, Pedro Albino da Rosa, relativo ao exercício financeiro de 2010.
Também acompanho pareceres pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 20.1173/11 da Câmara Municipal de Pérola do Oeste. Interessados: Adelar Adelto Bem e Leomar Roque Ferrari. Exercício financeiro de 2010. Acompanho pareceres pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 20.3281/11 Câmara Municipal de Santo Tomé. Interessados: Irivaldo da Cruz, Milton Muniz Neto. Exercício financeiro de 2010. Acompanhando pareceres pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação aprovada. 21.2302/11 do Fundo de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio. Interessado: Sérgio Aparecido Laverde. Referente ao exercício financeiro de 2010. Acompanhando pareceres processuais, inclusive acatando recomendações pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 21.5107/11 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Medianeira. Interessado: Elias Carrer. Exercício financeiro de 2010. Acompanhando pareceres pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 21.5166/11 Fundação de Amparo à Cultura e Educação de Medianeira. Interessada: Maria Helena Barpe. Exercício financeiro de 2010. Acompanho pareceres pela regularidade das contas. Regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. Prestação de contas do Prefeito Municipal, 16.6629/11 do município de Pato Baragado. Referente ao exercício financeiro de 2010, interessado: Normilda Keller. Acompanho pareceres processuais pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 20.7007/11 Município de Bela Vista da Caroba. Interessado: Jusceli Thiago Menezes. Exercício financeiro de 2010. A DCM conclui pela regularidade com recomendações. Da mesma forma é o parecer do Ministério Público. E a nossa sugestão é a emissão de parecer prévio propondo regularidade, conforme pareceres processuais, recomendando ao município que observe a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, bem como que a administração tome medidas para a conclusão de obras paralisadas, garantindo a efetividade dos investimentos realizados e a preservação do patrimônio público. Está em discussão. Votação aprovada. 20.9050, município de Pérola do Oeste. Interessado: Edson Luiz Baguete. Exercício financeiro de 2010. Também acompanho pareceres processuais pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas. Está em discussão. Votação aprovada. Agradeço a atenção dos pares. Pauta está encerrada. Para relato de sua pauta, com a palavra o conselheiro Hans Jorge Erwin. Ilustre presidente, o conselheiro Atagão de Matos Leão, ilustre procurador doutor Flávio de Azabuz Aberti, doutora Vera, conselheiro Emas, conselheiro Tiago, conselheiro Sérgio, componentes desse plenário. O relato é uma tomada de conta extraordinária, protocolado 643/2011, da Associação Beneficente dos Voluntários de Esperança Nova. Interessado, seu Admir Serreia
não é Sereia. Serreia, Ferrari, Everton Barbieri, Luiz Carlos Braga, em que, na tomada de contas extraordinária efetuada em 2008, sobre as contas de 2008, houve ausência dessa prestação de contas. Quando foram citados os interessados, é que teve que citar, né? Porque antes não apresentaram. Aí, prontamente apresentaram a prestação de contas, que foi autuada, então, nesse tribunal, sob o número 572.53.8 de 2011. Assim, a diretoria da área de transferência sugere o encerramento e arquivamento do presente processo. O que foi acompanhado por esse relator também. Encerramento e arquivamento do presente protocolado. Está em discussão. Votação aprovada. 720 e 723 de 2011, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico de Maringá. Interessado, seu Alípio Santos Leal Neto, Benedito Prado Dias Filho. Também uma tomada de contas extraordinária, também por falta de apresentação da prestação de contas de 2009, que também, depois de citados, os interessados apresentaram, e foi autuado nesse tribunal sob o número 477.560 de 2011. Também a diretoria de análise de transferência sugere, então, encerramento e arquivamento do presente processo, que foi acompanhado também por esse relator. Em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência, 216.513 de 2008, município de Barracão. Interessados são Antenor Dalvesco e Juarez Lima Henrich. É um convênio com o IASP, no valor de R$ 37.600, exercício 2007, e objeto era a aquisição de materiais de consumo para projeto de contraturno intersetorial. A diretoria de análise de transferências manifestou-se pela regularidade das contas, com ressalva em função da não execução da totalidade do serviço de terceiros. Faltou contratar um instrutor de educação física. Mas com o devido recolhimento do valor correspondente, de R$ 9.078,00, ao órgão repassador, ficou então essa ressalva, segundo a diretoria de análise de transferências. O Ministério Público acompanha, e eu só não consegui entender, e por isso o meu voto vai ser pela regularidade da presente prestação de contas, porque eu não consegui, como eles receberam dinheiro, não conseguiram contratar um professor de educação física, devolver o dinheiro, eu não consegui entender a ressalva. Então meu voto é pela regularidade plena, tendo em vista a aplicação dos recursos e a devolução de um item que ele não pôde executar. É o nosso voto, presidente. Está em discussão. Votação aprovada. 262.195 de 2009, município de Iporã. Interessado, seu Cássio Murilo Trovo Hidalgo. É um convênio com a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, R$ 15.000, exercício 2008. O objeto era a preservação do direito fundamental de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e ao atendimento de qualidade. A diretoria de análise de transferências manifestou pela regularidade das contas, com ressalva, em função do atraso de 114 dias no encaminhamento da prestação de contas, com a aplicação de multa correspondente. Foi acompanhado pelo Ministério Público e também por esse relator. Está em discussão. Votação aprovada. 223.190 de 2010, Instituto Londinense de Educação para Crianças Excepcionais, e é interessado seu Braz Rodrigues Neto. Na verdade, isso é uma retificação de um acordo. É uma prestação de contas de transferência, recebida por aquele instituto. O processo foi colocado à prestação dessa conta na sessão ordinária da primeira Câmara, na quinta sessão ordinária dessa primeira Câmara, no dia 14 de fevereiro de 2012, reconhecendo o erro material da decisão contida no Acórdão 2.277 da segunda Câmara, que deveria ser retificado no sentido de excluir a determinação contida no seu item 2, que incluiu indevidamente um saldo com pendência, mantendo o julgamento pela regularidade da prestação de contas. No entanto, ao encaminhar o Acórdão 387 de 2012 para publicação, equivocadamente foi inserido o Acórdão 2.277, objeto da retificação. Quer dizer, na hora de retificar, se colocou de novo o anterior. Dessa forma,
proponho a retificação da íntegra do acórdão 387-12, a fim de constar a correta decisão que havia reconhecido o erro material da decisão contida no acórdão 2277-2010 da segunda Câmara, o qual deverá ser retificado com a exclusão da determinação contida no seu item 2, mantendo-se o julgamento pela regularidade da prestação de contas. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 138.528/2011, município de Turvo. Interessado, São Antônio Marco Seguro. É um convênio com a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R$ 33.791,00, exercícios financeiros 2009 e 2010, e objeto era repasse de recursos financeiros para a seção de servidores da área de educação para prestar serviço na escola estadual indígena. A diretoria de análise de transferências conclui que as convalidações podem ser ressalvadas sem prejuízo da regularidade das contas. E o Ministério Público, da mesma forma, considera que a convalidação das despesas e opina também pela regularidade com ressalvas. E o nosso voto é acompanhando então a instrução do processo pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. 258.159/2011, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Toledo. Interessado Marilde Terezinha de Paris Menegatti. É uma transferência voluntária tendo por objeto a conjugação de esforços na educação básica especial para educandos com necessidades especiais. A diretoria de análise de transferência constatou a regularidade das contas e o Ministério Público compartilhou do mesmo entendimento, opinando também pela regularidade, sugerindo seja alertado o governo estadual acerca da impossibilidade de cessão de servidores públicos da administração direta ou indireta do Estado a empresas ou entidades privadas. Nosso voto, então, acompanhando a instrução do processo pela regularidade da presente prestação de contas, com o alerta proposto pelo Ministério Público. Está em discussão. Votação. Aprovado. 331.727/2011, Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. É interessado o senhor Vanderlei Garcia Sanches. É um convênio através da Fundação Araucária, no valor de R$ 8.998,00, exercício 2010. O objeto era a implementação do projeto contemplado no Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnico-Científicos, naquele ano de 2010. A diretoria de análise de transferências manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva, em função do atraso de 137 dias no encaminhamento da prestação, propondo também a multa. Foi acompanhado pelo Ministério Público e também por este relator. Está em discussão. Votação. Aprovado. Admissão de pessoal, 522.757/2006, Unespar também, só que essa é a Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. Interessado, senhor Vanderlei Seranto. É um processo de contratação de 9 docentes por prazo determinado, efetivado pela Unespar, através de teste seletivo, em que a diretoria de contas estaduais atesta que os atos precedentes tinham sido considerados legais e registrados e que os documentos relacionados foram juntados às admissões observadas os limites da lei complementar no 101 de 2000 e obedeceram a ordem de classificação e o prazo de validade do teste seletivo. A diretoria jurídica manifestou por negativa de registro, tendo em vista a excessiva demora para a realização do concurso público, para suprir as vagas, preenchidas através de indefinidos testes seletivos, tornando habitual essa forma de contratação. O Ministério Público conclui também por negativa de registro, acompanhando a diretoria jurídica. Na verdade, um dia nós vamos ter que chegar ao final dessa história aqui da contratar professores por teste seletivo, mas como até hoje nós não chegamos, e não se decidiu a nível nenhum nesse tribunal quando cessará essas contratações temporárias, ou contratações através de teste seletivo, e considerando que essa corte
houve a edição, inclusive, de um pré-julgado, o número 8, e, na verdade, essa admissão de pessoal atendeu todos os requisitos propostos nesse pré-julgado número 8. Assim, o nosso voto, não acompanhando a instrução do processo, pela legalidade das admissões, determinando o devido registro. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Essa admissão é de 2005, né? 2005. Continua em discussão. Na verdade é 2005, né, doutor Atagoni Maria? E hoje, em 2012, nós ainda estamos fazendo a mesma coisa. Não mudou nada. É que o pré-julgado é depois, né? É posterior. O pré-julgado é depois. Mas hoje ainda se contrata através de teste seletivo, pela mesma história. E eu só faz 12 anos votando isso. Vossa Excelência propugna pelo registro, não legalidade. Pelo registro. Apenas o registro. Pelo registro. Sem legalidade. Está em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual, 154.329 de 2011, Câmara Municipal de Pinhão. Interessado o senhor Denilson José de Oliveira e o senhor Sebastião Rodrigues Bastos. É uma prestação de contas referente ao exercício de 2010, em que a DCM conclui pela irregularidade das contas, mantendo as restrições quanto à extrapolação dos limites de despesas da Câmara, com aplicação de multa prevista na nossa lei orgânica e no regimento interno. Ao gestor responsável, e quanto à falta de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade com a respectiva publicação, também a aplicação de multa conforme nosso regimento interno. O Ministério Público compartilha do mesmo entendimento e o nosso voto é acompanhando a instrução do processo pela irregularidade das contas, uma vez que não foi observado o limite das despesas da Câmara nos termos determinados pelo artigo 29A da Constituição Federal e que não consta dos autos o balanço patrimonial com a respectiva publicação, determinando ainda a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 103 de 2005, ao gestor das contas, para cada uma das restrições mantidas. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. 159.657 de 2011, Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância de Guarapuava, também chamada Fundação Proteger, que Vossa Excelência conhece muito bem, em que é interessado a senhora Maria do Carmo Ribas de Abreu. É uma prestação de contas anual, exercício 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade, foi acompanhado do Ministério Público e também por esse relator. Está em discussão, votação aprovada. 159.690 de 2011, Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Guarapuava, que é interessado são Antônio Leocádio Souza Pupo, Eliton Luiz Martins e Luiz Fernando Ribas Carli, exercício 2010, também pareceres favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, acompanho pela regularidade das contas. Está em discussão, votação aprovada. 159.711 de 2011, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Guarapuava também, interessado o Davi Almeida Santos, Elisângela Mara da Silva Bilek e Vanderlei Rosa Edling, também exercício 2010, pareceres também favoráveis à Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, acompanho pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 162.747 de 2011, Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Irati, pouco antes de Guarapuava, interessado também a senhora Cláudia Mara Aleixo, exercício 2010, também pareceres favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, e o nosso voto é acompanhando pela regularidade das contas. Está em discussão, votação aprovada. 165.681 de 2011, Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, interessado seu Júlio César Muliani, contas também de 2010, pareceres favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, acompanho a regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 204.253 de 2011, Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, interessados Gilson Andei Cassol e Luiz Carlos Angeli, ou Angeli,
Exercício 2010 também, pareceres favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público. Acompanho pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 208, 585 de milhões de Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu. Interessados são Dirceu Moreira e Irineu Antônio Peruso. Contas de 2010, pareceres favoráveis também da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público. Eu acompanho pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Protocolado 241, 639 de 2011, Universidade Estadual de Maringá, interessado Décio Esperandil e Júlio Santiago Prates Filho. Também contas de 2010, pareceres favoráveis também, nesse caso, da Diretoria de Contas Estaduais e do Ministério Público. Acompanho pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas de prefeituras, protocolado 157.468 de 2011, município de Cafelândia, interessado Arlindo de Matia e Stanislau Mateus Franus. Exercício financeiro de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade das contas, manteve, contudo, recomendações para que a municipalidade adote medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no plano plurianual, e para que efetue a adequação do sistema de contabilidade ou proceda a ajustes necessários no sistema SIM-AM, no exercício seguinte, com o intuito de harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. É uma proposta do ilustre procurador Dr. Flávio de Azambuja Aberto, que eu, naturalmente, tendo em vista a presença dele aqui, vou acatar. Então, meu voto é pela regularidade das contas, com as recomendações sugeridas pelo ilustre procurador. Em discussão, votação, aprovado. Eu tenho ainda os 162.593 do milhão do município de Guaraqueçaba, que é interessado são Riad Said Zahoiu. Zahoio. Hã? Zahoiu. É duro dizer. Como eles devem dizer que deve ser duro falar Herwig. É uma prestação de contas anual, existe 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais conclui pela irregularidade das contas, em face da suposta ausência de quitação integral dos precatórios notificados, com aplicação de multa ao gestor responsável, e recomendações quanto à adoção de medidas visando a conferir efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos na PPA e na LOA, e para a adoção das medidas necessárias à conclusão da obra. O Ministério Público compartilha do mesmo entendimento. Nesse caso, eu vou me permitir, mesmo o doutor Flávio estando aqui presente, foi ele também que deu um parecer pela desaprovação, eu vou que observamos na hora de folhear os autos que, na verdade, não houve essa falha. A questão que foi apontada pela Diretoria de Contas Municipais como maculadora das contas, qual seja a falta de quitação integral do precatório, do exequente Alberto Lopes dos Santos, observa-se que tal conclusão deu-se com base em pesquisa no site do TRT, na 9ª região, que apontou inicialmente a comprovação parcial do débito. No entanto, diante da documentação anexada por ocasião da defesa, demonstrando que o montante de R$2.000 havia sido pago diretamente ao exequente, conforme cópia inclusive de cheque e recibo de pagamento anexados, e que a outra parcela no mesmo valor, também R$2.000, foi depositada através de guia para depósito judicial trabalhista, também documentos anexados, efetuei nessa oportunidade nova consulta ao mesmo site judicial, no qual foi possível então vislumbrar a seguinte deliberação. Foi publicado no Diário da Justiça em 17/2 de 2012. Despacho, as folhas 108 e 109. O item 10. Dessa forma, em que pese o teor do despacho proferido as folhas 83. Essas folhas são 108 e 109. Que em decorrência de manifesto erro de percepção, considerou apenas a existência de um pagamento de R$2.000. Resta inequivocadamente demonstrada a existência de 2 pagamentos de R$2.000, não havendo que se cogitar da cobrança de valores já comprovadamente pagos,
sob pena de favorecimento de enriquecimento sem causa do exequente. Resta claro, portanto, o equívoco cometido quando da prestação dos pagamentos em despacho anterior, o qual foi reconhecido e revisto, no sentido de admitir-se a existência de 2 pagamentos de R$ 2.000. Também podiam pagar um de 2.000 e um de 2.050, aí ninguém ia perceber o erro. Assim, dirimida tal questão, não subsiste razão para que se recomenda a desaprovação das contas. Diante do exposto, voto, divergindo da instrução do processo e do parecer ministerial, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, acatando ainda as recomendações propostas pela Diretoria de Contas Municipais em sua instrução, para que a municipalidade dê efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei orçamentária, e conclua a obra de edificação do muro e alambrado em execução naquele município. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta de Vossa Excelência. Em votação. Aprovado. R$ 165.932 de 2011, município de Ariranha do Ivaí. Quem é interessado, seu Carlos Bandieira de Matos. Município, exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela irregularidade das contas, mantendo a restrição quanto ao resultado deficitário das fontes não vinculadas, com aplicação de multa ao gestor responsável e a recomendação quanto à adoção de medidas visando a conferir efetividade ao cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. O Ministério Público compartilha do mesmo entendimento e opina também pela irregularidade das contas, acatando as recomendações propostas pela Diretoria de Contas Municipais. O nosso voto é de que, ao compulsar os autos e verificando o processo, verifico que a proposição de emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas baseia-se na existência de resultado deficitário das fontes não vinculadas em percentual inferior a 5%, sobre o montante das receitas das fontes livres. A respeito da questão suscitada, conforme mencionado pelo gestor das contas em seu contraditório, há precedentes nessa Corte, decisões que relevaram a impropriedade quanto ao déficit apurado no exercício não prejudica a execução orçamentária do exercício subsequente. Assim sendo, entendo que o déficit no percentual de 1,5% das receitas livres constatado pela unidade técnica nesse processo pode ser convertido em ressalva. Assim, o nosso voto é pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva, em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas de 1,5%, com recomendação ao município para que dê efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei orçamentária anual. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado o voto de Vossa Excelência. Proposta de voto de Vossa Excelência. 202.501 de 2011, município de Ucurumbataí do Sul. Interessado, Osnei Picanso. Exercício 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade, mas recomenda as mesmas coisas que tem recomendado, que seja dada efetividade ao cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei orçamentária. O Ministério Público acompanha e esse relator, da mesma maneira, opina pela regularidade das contas, acatando a recomendação proposta. Vossa Excelência já fez sua proposta? Pela regularidade, com as recomendações propostas pela unidade técnica. Está em discussão. Votação aprovada. 207.600 de 2011, município de Caloré. Quem é interessado, Adnan Luiz Canelo, André Luiz Pereira, Edmilson Luiz Stencel e Osni Aparecido da Silva. É uma prestação de... Pô, mas passou tudo isso aqui num ano só Passou 4 prefeitos aqui num ano só na prefeitura aqui, ó. Tem 4 nomes. Pode ter passado 4 prefeitos? Pode, né? Tanto que sim, que pode que está aí. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas. Consideram, contudo, que o item referente ao atraso no encaminhamento da prestação de contas eletrônica não foi saneado, cabendo a aplicação da multa ao gestor responsável, senhor Osni Aparecido da Silva, que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela administração, bem como a recomendação para que o município adote as providências necessárias para dar andamento a uma obra paralisada.
O Ministério Público compartilha do mesmo entendimento e o nosso voto é também acompanhando a instrução do processo pela regularidade das contas, determinando a aplicação de multa em face do atraso no encaminhamento da prestação de contas eletrônica a esse tribunal. E acatando também a recomendação para que o município adote as providências necessárias para dar andamento à obra paralisada. Está em discussão. Na verdade, conselheiro Reis, eu só gostaria de fazer um adendo a Vossa Excelência. Todos esses processos de prestação de contas de município é a sugestão da emissão de parecer prévio recomendando a regularidade, né? Sim. É isso que Vossa Excelência... Emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Está em votação. Prefeito Exato. Aprovado. Parecer prévio, né? É. Eu tenho ainda 2009-808, 2011 do município de Rio Bonito do Iguaçu. Interessado, seu César. É a primeira vez que eu vejo escrito César com S e com Z. César Augusto Bovino. Exercício 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais entende como regulares as contas e com as mesmas sugestões e recomendações efetuadas de cumprimento de programas estabelecidos na PPA e na LOA, bem com a discrepância de valores do compensado do balanço patrimonial do SINAM e da contabilidade do município. O Ministério Público compartilha do mesmo entendimento e o nosso voto é acompanhando então a instrução do processo pela regularidade pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, acatando as recomendações propostas. Em discussão, votação, aprovado. E, finalmente, o 225.790/2011 do município de Borrasópolis, que é interessado, seu Oswaldo Campos de Almeida. Exercício também em 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais considerou sanados os apontamentos lançados anteriormente e opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público compartilha desse entendimento e manifesta também pela aprovação das contas sob comento. E o nosso voto é acolhendo então a instrução do processo e parecer ministerial. Nosso voto então é pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Borrasópolis. Está em discussão. Votação. Aprovado. É o que constava da minha pauta, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. E para o relato de sua pauta, passa a palavra ao conselheiro Hermas Brandão. Excelente senhor presidente, excelentíssimo conselheiro Reis, conselheiro substituto doutor Sérgio, doutor Tiago, excelentíssimo senhor procurador doutor Flávio Azambuja Beste, dona Vera, nossa secretária. Eu ia iniciar a minha pauta pelo protocolado 2359-7311 do Instituto de Desenvolvimento e Integração do Bem-Estar Social e Cidadania de Corbélia. Mas recebi agora a informação que foram juntados novos documentos, eu peço adiamento do referido processo. Não havendo manifestação contrária, está adiado. Prestação de contas de transferência, protocolado 226.792.09, creche Nossa Senhora de Lourdes de Ponta Grossa. A diretoria de análise de transferência manifestou pela regularidade das contas com ressalva, tendo em vista a ausência de aplicação financeira, muito embora tenha ocorrido no curso da análise o recolhimento desses rendimentos. Por seu turno, o Ministério Público opina pela regularidade com ressalva das contas, uma vez que foi feito o recolhimento ao erário estadual dos valores relativos ao rendimento de aplicação financeira nos termos do opinativo da unidade administrativa. Nosso voto. Voto pela regularidade com ressalvas apontadas pela diretoria de análise de transferência na instrução 354/12 e pelo Ministério Público de Contas no parecer 746/12. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolado 93.19.1/11, Centro de Integração Empresa Escola do Paraná, CIE, Paraná, solicita a retirada de pauta porque foi incluída indevidamente na pauta. Não havendo manifestação contrária, está retirada de pauta. Protocolo 33.19.21/11, Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras da União da Vitória. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária no valor de R$ 7.700 no exercício 2010.
A diretoria de análise de transferência concluiu pela regularidade, ressalvando apenas o atraso de 110 dias na protocolação do processo, recomendando multa ao senhor Vanderlei Garcia Sanches, responsável pela entidade. O Ministério Público, junto ao Tribunal, concorda com o opinativo da diretoria de análise de transferência. Nosso voto, em conformidade com a instrução da DAD e o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal, voto pela regularidade da presente prestação de contas, com ressalva relativa ao atraso de 110 dias na protocolação do feito, aplicando, em consequência, multa ao responsável na forma e nos parâmetros ditados pela diretoria de análise de transferência. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Seguir é um processo servidor, é o processo 237674/11, interessado a entidade Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a entidade é o senhor João Luiz Giona Júnior, seu interessado. Trata-se de pedido formulado pelo referido servidor João Luiz, ocupando o cargo de analista de controle ACF02 e atualmente no cargo de diretor da DIJUR, para que seja averbado para todos os efeitos legais o tempo de serviço prestado ao Ministério Público do Estado do Paraná e a esse Tribunal de Contas. A diretoria de gestão de pessoas manifestou-se pelo deferimento do pedido para que sejam averbados 3 anos, 18 dias ou 1.113 dias, assim computados, de 2 de 2007 a 10 de fevereiro de 2008, totalizando 1 ano e 9 dias, prestado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná em cargo de comissão. 24 de 1 de 2005 a 1 de fevereiro de 2007, totalizando 2 anos e 9 dias, prestado ao Ministério Público do Estado do Paraná. A diretoria jurídica opinou pelo deferimento do pedido nos seguintes termos: pelo deferimento para todos os efeitos legais dos seguintes tempos para fins de aposentadoria e disponibilidade, que totalizou 3 anos e 18 dias, ou seja, 1.113 dias. O Ministério Público do Tribunal de Contas opinou pelo deferimento parcial do pedido para o fim de averbar o período de 24 de janeiro de 2005 a 2 de 2 de 2007, para todos os efeitos legais, e o período de 3 de fevereiro de 2007 a 10 de 2 de 2008 para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, apenas nos termos da fundamentação, na medida em que entendeu, acompanhando o posicionamento do Tribunal de Contas da União, que, entre aspas, o tempo de serviço prestado por servidor somente no exercício do cargo de comissão, sem vínculo efetivo, não é computado para efeitos adicionais. Fecha aspas. É o relatório. Fundamentação. De acordo com a instrução da DIJUR, o servidor tomou posse e entrou no exercício de suas funções em 11 de fevereiro de 2008. Assim, o pedido de averbação do tempo de serviço exercido nesse tribunal se restringe ao período exercido em cargo de comissão e não àquele decorrendo de nomeação para cargo efetivo. O Supremo Tribunal Federal, nos autos de ação direta de inconstitucionalidade no 1695, Paraná, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão, entre parênteses, computa-se o tempo de serviço prestado ao Estado para os demais efeitos legais, fecha parênteses, contido no artigo 35, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Paraná. A questão discutida na ação direta de inconstitucionalidade estava vinculada à arguição de vício de origem, eis que, constando da Carta Estadual que o tempo de serviço prestado ao Estado do Paraná sempre seria computado para todos os efeitos legais, o Poder Executivo quedaria tolhido para estabelecer, mediante lei de sua iniciativa, os benefícios que pretenderia otorgar aos servidores públicos, uma vez que sempre estaria jungido por aquele comando constitucional, daí incidido a inconstitucionalidade formal. De fato, a questão foi classificada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do enunciado da súmula 567. No que tange às alegações contidas nos pareceres da DIJUR e do Ministério Público de Contas quanto à eventual averbação do tempo de serviço prestado no cargo comissionado de diretor da DIJUR para os fins de estabilidade e outros benefícios, deixo de me manifestar sobre o tema, haja visto que o pedido se restringe exclusivamente ao cômputo do tempo de serviço e de contribuição anteriores à nomeação do requerente para o cargo efetivo. O nosso voto. Antes exposto, apresento o voto pelo deferimento do pedido para determinar a averbação para todos os efeitos legais dos seguintes períodos de tempo de serviço e de contribuição. De 2 de fevereiro de 2007 a 10 de fevereiro de 2008, totalizando 1 ano e 9 dias, prestado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná em cargo de comissão. De 24 de janeiro de 2005 a 1 de fevereiro de 2007, totalizando 2 anos e 9 dias, prestado ao Ministério Público do Estado do Paraná. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra o senhor procurador. Senhor presidente, apenas para questionar o relator se ele não faz em seu voto, pelo que eu entendi, salvo engano, nenhuma distinção entre o exercício do cargo comissionado ou do cargo efetivo para fins desse cômputo, para todos os efeitos legais, inclusive recebimento e contagem de adicionais? Sim, eu... Mesmo em se tratando aí de um breve período em que exerceu o cargo comissionado, a despeito da discriminação que a própria Constituição faz entre uma coisa e outra. Ele exerceu o cargo em comissão de 2 de fevereiro de 2007 a 10 de fevereiro de 2008, 1 ano e 9 dias. Mas eu acompanhei
as manifestações da diretoria jurídica e formulei meu voto. Continua em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 1679-0011, prestado ao senhor Júlio César Schaeffer, a prestação de contas da Câmara Municipal de Ipiranga. Acompanhando os pareceres da diretoria municipais e o Ministério Público do Tribunal de Contas, decisão pela regularidade, nós acompanhamos e nosso voto, a proposta é pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Ipiranga, exercício 2010. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas anuais relativo ao exercício 2010, protocolo 170200/11, Autarquia Municipal de Esporte de União Vitória. A diretoria de contas municipais opinou pela regularidade das contas. E, na mesma linha, o meu parecer do Ministério Público, através do procurador Eliseu Moraes Correia. E nosso voto, acompanhando as manifestações, voto pela regularidade das contas da Autarquia Municipal de Esporte de União da Vitória, exercício 2010, dando quitação aos responsáveis. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação aprovada. Fundação Municipal de Cultura de União da Vitória, protocolo 1705-10/11. Prestação de contas anual relativo ao exercício 2010, de responsabilidade do senhor Delbray Augusto Sá. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público opinar pela regularidade. E esse também é o nosso voto. Em discussão, votação aprovada. Fundação Municipal de Saúde de União de Vitória, interessado o senhor Luiz Carlos Santos Abrão, relativo ao exercício de 2010. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público no Tribunal de Contas opinar pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória, protocolo 1705-88. Prestação de contas anual, relativo ao exercício 2010. Responsabilidade da senhora Maria Cristina Mansani Cibu, presidente do Instituto Municipal. A diretoria de contas municipais, Ministério Público, opinar pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Está em discussão, votação aprovada. Protocolo 21.12.84/11, interessado ao senhor Luiz Carlos dos Santos, prestação de contas da Câmara Municipal de Jabuti, relativo ao exercício 2010. Acompanhando as manifestações da DCM e do Ministério Público, nosso voto é pela regularidade. Está em discussão, votação aprovada. A seguir, protocolo 24.78.74/11, Câmara Municipal São Jorge do Ivaí, relativa ao exercício 2010. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público opinar pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Em discussão, votação aprovada. E, finalmente, o protocolo 157.867/11, município de Floraí, referente às contas do município de Floraí, relativo ao exercício financeiro 2010. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público de Contas manifestaram, respectivamente, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, tendo em vista o significativo percentual de não execução ou execução incompleta de projetos propostos nas ações do governo em face ao contínuo plano plurianual e no plano de diretrizes orçamentários. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público de Contas recomenda ao gestor a adoção de medidas que visem dar maior efetividade à execução do orçamento, conforme o planejamento contínuo plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. O nosso voto, acompanhando as manifestações da diretoria de contas municipais e do Ministério Público no Tribunal de Contas, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, exercício de 2010, com as recomendações as recomendações já mencionadas. É o voto. Proposta de voto do senhor relator pela emissão de parecer prévio recomendando a aprovação. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, está concluída a minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e os demais membros dessa Corte. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência. Para o relato de sua pauta, com a palavra o auditor Sérgio Valadares.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador, excelentíssima senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, relato processo 172.930.05, que trata de relatório de inspeção realizada em Paranavaí em 2005, com o escopo de verificar a incidência de terceirização no serviço de saúde e analisar a legalidade dos instrumentos utilizados. Inicialmente, a então diretoria jurídica, inicialmente foram apontados pela unidade técnica as seguintes irregularidades: contratação sem prévia aprovação em concurso público ou teste seletivo e pagamento mediante recibo de médicos detentores de cargos públicos. 2. Ausência de lei autorizadora específica para repasse mensal efetuada às organizações sociais de interesse público, organizações da sociedade civil de interesse público, denominadas ver e ouvir, bem como a inexistência de diploma legal que permita a subvenção mensal repassada à Santa Casa, em que pese haver previsão orçamentária. 3. Inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Municipal 2301/2001, que determina o regime jurídico estatutário temporário para as contratações por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público. Após o contraditório, a Diretoria de Análise de Transferências considerou sanada a falha que tratava da ausência de legislação relativa à transferência para a organização Ver ou Ouvir e para a Santa Casa. Foram apresentadas as respectivas leis. Por seu turno, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência das irregularidades relativa à admissão dos profissionais de saúde em inobservância ao certame e à ausência de lei permissiva de repasse ao CIP Ver e Ouvir. Como mencionei, posteriormente essas leis foram apresentadas. Em 5 de julho de 2011, na sessão desta primeira Câmara, ao iniciar a discussão dos presentes autos, o Ministério Público requereu nova audiência. Em sua nova manifestação, o Ministério Público defende que o pagamento de médicos mediante recibos caracterizou o dano ao erário em face da retenção a menor do imposto de renda de pessoa física, visto que não se considerou o total da remuneração, salário formal acrescido dos recibos autônomos. Conforme manifestação ministerial, a falha configura infração ao disposto nos artigos 30, inciso 3º, 37, caput e 159, primeiro da Constituição da República. Assim, em sua manifestação, o Ministério Público propõe que seja responsabilizado o responsável à época, senhor Maurício Yamakawa, então prefeito. E liquidação nos termos do artigo 99, parágrafo 1º da Lei Complementar 103 de 2005, liquidação do valor da dívida. Alternativamente, caso impossibilitada a medida, propugna pela conversão dos autos em tomada de conta extraordinária, com fulcro no artigo 236 do Regimento Interno, com vistas a apurar a responsabilidade do ex-prefeito e dos demais agentes públicos que concorreram para a prática dos fatos ora impugnados. Esse é o relatório. Na minha proposta, eu analiso cada um dos aspectos. Contratação sem prévia aprovação em concurso público e pagamento mediante recibo a médicos detentores de cargo público. A inspeção detectou que o município mantém no pronto atendimento médicos contratados sem a necessária submissão a concurso público ou a teste seletivo, recebendo pagamento mediante recibo. Não obstante, profissionais regularmente contratados também oferem remuneração dessa forma. O descumprimento ao concurso, evidentemente, viola a Constituição da República, artigo 37, inciso 2º. Em sua defesa, o município assevera que realiza concurso público constantemente, porém as vagas não são preenchidas e, quando são, ocorre uma grande rotatividade, e vários médicos solicitam a sua exoneração. Senhor presidente, isso é um problema tratado neste tribunal praticamente em todas as sessões. O que eu constatei aqui, na minha avaliação, os médicos podem ser contratados e, como já entendeu esse próprio tribunal, com carga horária diferenciada, podem ser contratados por 20 horas, por exemplo, e, nesses casos, poderiam, eventualmente,
também atender, isso nós conversamos, né, já com o procurador, eventualmente, se não estiverem submetidos a um regime de dedicação exclusiva, podem, a meu juízo, ser, inclusive, credenciados e atender, por exemplo, em seus consultórios. É claro que não no próprio posto de saúde ou no posto de saúde do município, em que estão servidores efetivos, médicos concursados, né? Mas eu estou aqui, nesse caso, propondo que não imputando nenhuma devolução de valores, o procurador, ilustre procurador Gabriel Guileger, fez um trabalho detalhado. No final, ele apenas considerou superadas as demais falhas e se fixou apenas na questão do imposto de renda. Ele fez, inclusive, um exemplo com um dos médicos que teria recebido R$ 5.378,38. Ele pegou como exemplo janeiro de 2005, R$ 5.378,38 na folha de pagamento. E, além disso, R$ 2.550 a título de serviços prestados como autônomo mediante recibo. E concluiu, pelo simulador de imposto que existe no site da Receita Federal, que o valor do imposto seria, se somados os dois, R$ 1.487,51, ao passo que foram recolhidos apenas R$ 786,26. Então, considerou o seu procurador que o município estaria deixando de ter essa receita, uma vez que a Constituição prevê que esse imposto retido na fonte é do município. Mas, como eu mencionei anteriormente, isso é bastante, a meu juízo, bastante questionável. Se, por exemplo, o médico tem um regime de 20 horas e, além desse 20 horas, presta horas extras, quer dizer, não são horas extras, presta um outro serviço a título como credenciado e efetivamente autônomo. Então, eu vou deixar também, com a devida vênia, de acolher a proposta do senhor procurador, no sentido de determinar que todos esses valores de imposto sejam recolhidos pelo senhor prefeito, com a devida vênia. Bem, passando ao item seguinte, quanto à questão da lei específica, o município apresentou os diplomas legais, portanto, a falha foi sanada. E, finalmente, a questão que me parece que poderia ser até mais controversa do ponto de vista jurídico, que é o regime estatutário temporário. A unidade técnica apontou que esse regime estatutário temporário violaria o artigo 37, inciso 9 da Constituição da República, que prevê: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e ainda o artigo 27, inciso 9 da Constituição do Estado do Paraná, que prevê que lei complementar estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, atendidos os seguintes princípios: A, realização de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública, e B, contrato com prazo máximo de 2 anos. A lei complementar no âmbito estadual foi editada, e é a Lei Complementar 108, de 18 de maio de 2005, que estabelece: súmula, dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos órgãos da administração direta e autárquica do Poder Executivo. E eu entendo que essa contratação disciplinada por essa lei diz respeito ao âmbito do Estado. E, no caso, a Assembleia Legislativa restringiu ainda mais e definiu que isso é no âmbito do Estado e no âmbito do Poder Executivo. Então, em princípio, no âmbito federal, também a Lei 8745 é muito clara ao estabelecer que, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal, direta, etc., ou seja, em princípio, cada ente da federação disciplina o seu regime jurídico temporário. E a nossa unidade técnica está questionando a constitucionalidade desse tal estatuto temporário, entendendo que a contratação deveria ser feita pelo regime seletista.
eu, novamente, com a devida vênia, estou entendendo que o município pode estabelecer um estatuto jurídico que não a CLT, definindo, obviamente, que esses, por exemplo, que esses servidores não terão estabilidade após 2 anos, etc., porque exatamente é o temporário, como fez a Lei Complementar 108, no âmbito estadual, que estabeleceu todo o regime jurídico. Estabeleceu, por exemplo, artigo 10, aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei os seguintes direitos: os arrolados no artigo 34 da Constituição Estadual, exceto os previstos no inciso, tal, tal e tal. 2, auxílio alimentação da forma da lei. 3, vale transporte. E assim por diante. Ou seja, não necessariamente essas contratações temporárias têm de estar submetidas à CLT. Então, eu estou acolhendo em parte as manifestações e, em relação a esse item, estou propondo que seja determinado ao município que, ao fixar o regime do contrato temporário, observe o previsto no artigo da Constituição da República, 37, nono, basicamente isso, 37, nono, e tome, eventualmente, como... E aí, quer dizer, e a título de pedagógico, encaminhando, mencionando como exemplo o que foi feito no âmbito federal pela Lei 8745, de 93, e no âmbito estadual pela Lei Complementar 108, de 2005. Com essas considerações, então, eu estou propondo que o tribunal acate parcialmente as propostas, nesse sentido, deixando de imputar devolução ao gestor e observando, no caso do regime estatutário temporário, apenas alertando para que sejam observados os artigos 37, nono, e exemplificando com as leis no âmbito federal e estadual. Uma vez que eu entendi que não necessariamente eles devem estar subordinados ao regime seletista. Em síntese, é essa a proposta. Está em discussão, senhor procurador? Senhor presidente, eu não vou entrar aqui na discussão a respeito do imposto de renda levantada pelo procurador Gabriel. Também me parece, assim como relatado pelo conselheiro substituto, que não é a questão mais importante, é a questão de fundo. Isso é só uma consequência da discussão prévia que existe a respeito da admissão propriamente dita. Pelo que depreendi do seu relato e da parte conclusiva dele, Vossa Excelência entende, nos termos do artigo 37, nono da Constituição, a necessidade de uma lei própria do município para regrar esse tipo de admissão de natureza temporária, como é o caso dos autos. Correto? Na verdade, existe a lei que foi, inclusive, glosada pela equipe de auditoria. A lei, por não atender dispositivos... Porque, segundo ela, não poderia haver um regime estatutário temporário. Correto. A unidade técnica entendeu que não, tem que ser forçosamente a CLT. E eu divirjo, entendo que pode sim o município estabelecer as regras desta relação de trabalho entre esses servidores temporários e o município, que não necessariamente todas elas da CLT. Correto. Apenas a título dialógico para aprofundarmos um pouquinho mais a discussão, sem também querer tomar muito tempo aqui do plenário a respeito. Mas, Vossa Excelência entende pela necessidade da lei para atender o disposto no artigo 37, inciso 9. Ou seja, é necessário ter uma lei própria do município, regrando a forma, a maneira e os casos em que o município vai fazer admissão temporária. 2, essa contratação, pelo que depreendi também do seu relato, é apenas e tão somente para aquelas situações de interesse público de necessidade temporária. Correto? Nos termos da Constituição. Até aqui estamos de acordo. Apenas para exemplificar, está aqui. Consideram-se a lei do Estado, Lei Complementar 108. Consideram-se como excepcional interesse público as contratações de termo determinado que visam a 3. Promover campanhas de saúde pública que não sejam de caráter contínuo, mas eventuais. É claro que eu estou vendo onde a Vossa Excelência vai chegar. Claro que médico não é eventual, ele precisa o tempo todo. Não é o caso da dengue, etc. Pois não. Porque eu ia questionar justamente esse terceiro ponto. Primeiro, a necessidade de uma lei. Existe essa lei. Segundo, essa lei poderia ter abrangência apenas tão somente para as admissões temporárias nos casos de situações de necessidade temporária. Mas o terceiro ponto me parece que não fecha o raciocínio. Dado que aí, no caso, nós estamos falando de médicos e Vossa Excelência relatou também no início, ao questionar os apontamentos feitos pelo Ministério Público em seu parecer, sobre a possibilidade, eventualmente, do município credenciar médicos para dar atendimento nos seus próprios consultórios, não no pronto-socorro, no posto de atendimento municipal,
da população quando houver essa necessidade, e essa necessidade ela é permanente. Então eu questionaria, Vossa Excelência, se não há aí um vício na origem, admitindo essa possibilidade aí, dessas admissões nessa situação, de um profissional que vai prestar um serviço que é de necessidade permanente e não temporária, não transitória. Sem entrar aqui no mérito daquela discussão levantada pelo procurador Gabriel, com a qual eu também particularmente não comungo. Não, pois não. Vossa Excelência tem razão. Na verdade, é porque a unidade técnica entrou numa discussão teórico-jurídica quanto a esse regime, mas é claro que, de qualquer maneira, o médico permanente não pode ser contratado temporariamente. Por exemplo, se fosse a redação igual à da lei do Estado, não poderia, claro. E também estou acatando a proposta de Vossa Excelência, incluindo, então, na determinação, que, como nós fizemos já em sessões passadas, que observe o pré-julgado do tribunal que trata da contratação de pessoal da saúde, inclusive realizando, se for o caso e necessário, como o próprio município aponta, não só esse município, como todos os municípios do Paraná apontam, a dificuldade de concurso público, a dificuldade de ter médico, realize, então, observe o pré-julgado do tribunal que trata dessa matéria, entre as soluções possíveis, o credenciamento de médico. Então, eu insiro essa proposta de Vossa Excelência. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção. Os demais processos estão com vista ou adiado e era o que tinha a relatar. Esta presidência agradece também a participação de Vossa Excelência. E para o relato de pauta, com a palavra o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, o colega auditor Sérgio, doutor Flávio. Tenho em pauta prestação de contas municipal. O primeiro processo é o 170.479/2010, que trata das contas do senhor César Loyola Flenick, prefeito do município de Malé, no exercício financeiro de 2009. A instrução da Diretoria de Contas Municipais, conclusivamente, indica que as contas não apresentam condições de aprovação em razão de um único item, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Segundo a análise, foi constatado um déficit orçamentário da ordem de 1,36% das receitas do exercício, que teria decorrido da inobservância dos artigos 9º e 13º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina justamente que no início do exercício a previsão das receitas deve ser desdobrada e, quando não realizadas as receitas, deve haver contenção nos empenhos. A defesa do responsável alegou que, quanto ao déficit orçamentário apurado no exercício de 2009, o mesmo não compromete o bom andamento das finanças do município, sendo que o município aplicou recursos livres que ultrapassam o valor de R$ 105.999,79 a mais nas fontes da educação e saúde, sendo educação 25% e saúde 15%, conforme apurado nos índices, educação 27,84%, saúde 19,47%. Fato esse que prioriza, aqui eu estou lendo a defesa, fato esse que prioriza essas áreas com aplicação maior do que o mínimo exigido, aplicação essa que obriga o município a realocar recursos da fonte livre para as fontes 103, 104 e 303, conforme o quadro abaixo. Aqui apresenta um quadro. O responsável ainda alega que esse tribunal vem tratando o déficit orçamentário para o exercício financeiro de 2009, quando em percentuais pequenos, como ressalva. E aí cita aqui alguns julgamentos anteriores. Agudos do Sul, acórdão 213/2011 da segunda Câmara. Pérola, município de Pérola, acórdão 214/2011. Nesses dois processos, ele alega que foram aprovadas as contas do município, ressalvando o déficit orçamentário das fontes livres. A instrução pondera que as justificativas não são a anomalia apontada, que a Lei Complementar 101 de 2000 estabelece para a efetividade da gestão fiscal responsável a observância, entre outros, os princípios do planejamento do equilíbrio das contas públicas. Discorre que, como forma de proteção do princípio do equilíbrio fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal encarregou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de exercer diversas funções, artigo 4º
inciso 1, destacando-se a destinada a dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas e a pertinente à definição de critérios e formas de limitação de empenho na iminência da arrecadação tender a não suportar as metas de resultado primário e nominal previstas para o exercício. Complementação prática, o artigo 9º da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal determina o contingenciamento da emissão de empenhos a ser percebido ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Entende, então, mantido o item e, em razão disso, indica o cabimento da aplicação da multa prevista no artigo 5º, inciso 3, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028 de 2000. A instrução aponta diversos itens considerados sanados, 4, e conclui, então, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas e faz também menção a que seria cabível a aplicação da multa prevista no inciso 3 do artigo 87, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo da Lei Complementar 113 de 2005, é aquele artigo que prevê que, no caso de contas julgadas irregulares, é cabível a multa do artigo 87. O parágrafo prevê, no caso de irregularidade das contas, a aplicação dessa multa do artigo 87, inciso 3. O Ministério Público de Contas acompanha o opinativo da unidade técnica e propugna pela irregularidade das contas e impugnação das responsabilidades. Aqui o voto que apresento é no sentido de acompanhar as manifestações uniformes. Essa questão tem sido trazida aqui muitas vezes e eu faço questão de esclarecer que meu posicionamento ainda contraria a jurisprudência majoritária do tribunal, que tem, em alguns casos, aceitado um déficit da ordem de 5%, outros casos até chegando a mais de 10%. Eu ainda mantenho esse déficit como irregularidade, e aqui então vou já fazendo uma concessão ao que a maioria tem proposto, deixar de propor a aplicação da multa da Lei 10.028 de 2000, e até porque nossos normativos entendem que deveria haver uma regulamentação para a aplicação dessa lei, que o tribunal ainda não fez. E quanto à multa proposta da Lei 113 de 2005, do artigo 87, em face da irregularidade das contas, tendo em vista tratar-se de parecer prévio, entendo que também não deva ser aplicado. Então, com essas considerações, a proposta é pelo parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas em razão do único item, sem aplicação de multas. Está em discussão, conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, acompanhando o nobre conselheiro substituto, doutor Tiago, verifica a única irregularidade é um déficit orçamentário de 1,36 no primeiro ano de gestão do prefeito. Então, eu vou apresentar, acompanhando, inclusive, hoje nós já votamos um processo idêntico a esse do conselheiro Reins, a aprovação com ressalva. Então, a minha proposta de voto é pela aprovação de ressalva, já que a única irregularidade é um déficit orçamentário de 1,36. Temos duas propostas, uma do conselheiro Hermas Brandão pela regularidade com ressalva e outra do auditor Tiago Barbosa pela irregularidade. Conselheiro Reins. Eu já votei hoje, eu tive dois processos com déficit de 1,5. Perfeito. Então, já que eu votei dois com 1,5, 1,36 é menos que 1,5, eu vou acompanhar o conselheiro Hermas pela regularidade com ressalvas. Eu também acompanho. Está aprovado o voto do conselheiro Hermes, que fica designado fazer o acordo. O processo seguinte, o 162.800 de 2007, trata das contas do senhor Nelson Gonçalves Correia, prefeito de Florestópolis, no exercício financeiro de 2006. Nesse processo, após a apresentação de justificativas em 3 oportunidades, a Diretoria de Contas Municipais, em manifestação derradeira, conclui que as contas estão irregulares, em razão de 5 apontamentos, um dos quais se refere exatamente à questão do resultado financeiro
deficitário das fontes não vinculadas, nesse caso, da ordem de R$ 38 mil aproximadamente, equivalente a 1,06% da receita oriunda de fontes livres. Nesse item, a instrução se manifesta pela aplicação daquela multa também da Lei 10.028 de 2000. Outro item de irregularidade, inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. Nesse caso, a instrução anterior havia indicado uma incompatibilidade em relação a um saldo de uma conta do Banco do Brasil, que ficou esclarecida no último contraditório, mas quando foram trazidos alguns extratos de diversas contas que ainda estavam faltando e que, inclusive, ainda justificam um item de irregularidade de não atendimento de formalidades, esse item ficou mantido porque uma conta do mesmo Banco do Brasil, da mesma agência, no caso, quando foi apresentado o extrato, se verificou uma inconsistência, porque no extrato o saldo seria de R$ 3.770, enquanto que no SIM-AM o saldo estava zerado. Até já adianto que o outro item de irregularidade formal, que decorre em parte dessa situação da não apresentação de extratos em diversas ocasiões, nesse caso o responsável alegou que diversas contas não haviam sido movimentadas no exercício, mas quando apresentou os extratos, ou mesmo pelos dados do SIM, a unidade técnica constatou o contrário e manteve, então, esse item. Aqui, seguindo pela ordem, o terceiro item de irregularidade, análise da gestão fiscal. Nesse caso, um déficit financeiro acumulado até o exercício de R$ 268.681. Aqui também, em razão desse déficit acumulado, sugere a unidade a aplicação da multa da Lei 10.028 de 2000. Quarto item de irregularidade, ausência de pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2005. No caso, o segundo quadro, seriam 2 precatórios, um em nome de um particular, no valor de R$ 40.229, e outro em nome do INSS, R$ 17.775. Nesse caso, segundo a instrução, o responsável confirmou que não efetuou pagamentos precatórios, que estariam em negociação com os credores, e, em razão dessas justificativas, a instrução manteve o item como irregularidade. E, finalmente, o quinto item de irregularidade, atendimento às formalidades, do qual faz parte a situação dos extratos, já mencionada, e também a questão aqui da cópia do ato que nomeou os membros do Conselho Municipal de Saúde, que não teria sido acompanhado do relatório de gestão, contendo a prestação de contas, que não teria sido apresentado, assim como um instrumento de planejamento que tratou da programação financeira do cronograma de execução mensal do desembolso, que é previsto pela Lei Complementar 101 de 2000. Então, esse item ficou mantido em razão disso. A instrução aponta diversas ressalvas, são 10 ressalvas. Faço referência a uma delas, que é análise da gestão fiscal, em que constatei, aqui já adianto, que, embora tenha ficado ressalvado esse item de análise de gestão fiscal, não verifiquei nenhuma situação diferente daquela relatada como irregularidade, tenho que esse item de ressalva deva ser excluído. Também o outro item de... essa é a referência à ressalva. Alguns itens considerados sanados, foram 4, e aqui a referência é a realização de despesas sem licitação, sem indicação de processo de dispensa, em que a instrução indicou que teria havido um montante de despesas da ordem de R$ 37 mil aproximadamente, referente à aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos, e de R$ 56.900 referente à aquisição de material para manutenção de bens imóveis, totalizando R$ 94 mil aproximadamente. Segundo a instrução, o interessado apresentou suas justificativas, declarando que os valores foram empenhados ao longo do ano de acordo com as necessidades do momento, e que nessas aquisições foram observadas as disposições e limites da Lei 8666 de 93.
A instrução entende que, tomando-se como verdadeira a declaração apresentada e demais elementos assentados ao processo do SIM-AM, conclui-se pela regularidade do feito, sem, no entanto, a entrar no mérito se tais procedimentos estariam ou não dentro dos ditames legais, em razão da impossibilidade de apuração e ou materialização dos fatos em tela, uma vez que, para suprir tal deficiência, foi solicitado em sede contraditório apenas uma declaração atestando a realização ou não das licitações do documento. Então, em relação a esse item, já adianto que eu considero que ele é irregular, porque apenas essa declaração não seria suficiente para afastar o apontamento. Conclusivamente, o Ministério Público de Contas entende que, em que pese tem o órgão técnico sua instrução convertida em ressalvas e entendidos saneados com base nos novos documentos alguns tópicos das contas, verifica-se a persistência de irregularidades ao macular a prestação de contas anual, de sorte que permanece a conclusão geral alinhavada no parecer anterior, cumprindo serem implementadas as providências ali requeridas. Aqui houve mais um trâmite para que a unidade técnica se manifestasse se a ausência dos extratos bancários indicados podia implicar na impossibilidade desse tribunal averiguar a ocorrência de eventuais desvios de recursos, e que, em caso positivo, fossem intimados o responsável. Nesse caso, a diretoria de contas apontou que a falta de extratos dos bancos inviabiliza por completo a afirmação de que os números refletidos nos demonstrativos contábeis espelham a posição real e mantém correspondência com os valores sob custódia bancária. Por conseguinte, não permite dizer com certeza a existência de toda a disponibilidade financeira declarada. Então, houve, após essa intervenção, uma nova oportunização de apresentação de documentos, quando justamente foram apresentados os extratos faltantes, e aqui há uma análise em relação aos extratos de cada um dos bancos, em que a administração municipal movimenta recursos, Banco do Brasil, Banco Itaú e Caixa Econômica, e, como já adiantei, ficou mantido a irregularidade formal, tendo em vista que, em relação à Caixa Econômica, não foi possível a verificação da consistência dos saldos, uma vez que houve erro na solicitação por parte desta unidade técnica nos extratos, onde deveria constar extratos com saldo em 31/12/2006, constou 31/12/2007, portanto, a instituição bancária apenas informou que nessa data as contas já haviam sido encerradas. Na verdade, foi solicitado aos bancos a documentação. E aqui informou a unidade que, em 31/12/2006, haviam saldos gerados segundo o SIM-AM. Eu entendo, em relação a essa situação, que após o oferecimento de 3 oportunidades para que fossem apresentados extratos, não tendo sido apresentados esses extratos, e mesmo solicitado aos bancos com o erro referido pela unidade técnica, cabe a responsabilização do gestor que não apresentou a documentação hábil. Enfim, mantida essa irregularidade formal, o Ministério Público, em sua última manifestação, opina pela irregularidade das contas, aplicação da multa prevista no artigo 87 da Lei Complementar 113 e implementação das providências citadas no parecer anterior. As providências são aplicação ao ordenador de despesas da multa prevista no artigo 5º da Lei 10.028, de 2000, também a aplicação da multa do artigo 87.1b da Lei 113 de 2005 ao prefeito municipal por cada documento e informação requisitado não apresentado, de acordo com os itens realização de despesas sem licitação, sem indicação de processo de dispensa e irregularidade formal. Também encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual, além da disponibilização dos dados informatizados encaminhados através do SIM ao Poder Legislativo Municipal para que tenha amplo acesso às informações necessárias ao julgamento das contas. O voto que apresento é no sentido de acompanhar, com algumas discordâncias que já havia manifestado, a instrução e o parecer ministerial. As discordâncias seriam em relação àquele item de análise de gestão fiscal que havia sido ressalvado, que não deve nem constar como ressalva, e inclusão do item de irregularidade e realização de despesas sem licitação, sem indicação de processo de dispensa.
Em relação às multas, entendo da mesma forma que já adotei que a multa da Lei 10.028 de 2000 não seria aplicável, mas também, da mesma forma que no processo anterior, mantenho a irregularidade correspondente, tendo em vista que houve o déficit financeiro. Está em discussão. Senhor presidente, apenas a última questão que foi levantada pelo Ministério Público de encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. Eu, nesse caso, entendendo que a natureza das irregularidades não propiciaria nenhuma providência por parte do Ministério Público e ainda o tempo decorrido, eu deixo de acatar essa sugestão. Então, seriam essas as observações e a proposta pelo parecer prévio pela irregularidade. Afasto a multa sugerida pelo Ministério Público do artigo 87.1b da Lei Complementar, tendo em vista que nas oportunidades em que foi oportunizado a apresentação da documentação, isso foi feito de forma facultativa ao responsável, não seria cabível, então, a aplicação dessa multa. Seria essa, então, a proposta que tenho a apresentar. Continue em discussão. Conselheiro Reis. Eu tive até vista desse protocolado e o conselheiro Tiago relatou muito bem. Ele tem uma posição firmada ao longo do tempo. Até já uma delas ele já até tem concordado conosco agora na famosa lei Tiago Barbosa, aí, a 10/28. Mas tem outras que nós temos votado de uma maneira até homogênea aqui sobre o problema do déficit, né? Então eu vou continuar, até porque nessa própria sessão nós tomamos decisões. Aqui foi até o menor déficit, que é 1,06, que Vossa Excelência falou. Quer dizer, é o menor déficit dos 4 que nós votamos hoje de déficit, né? Então eu vou ter que acompanhar dos modos de duas propostas que eu fiz, inclusive da minha lavra, e vou ressalvar esse déficit de 1,06%. E também vou acatar a proposta sobre os combustíveis, né? Quer dizer, os combustíveis foram comprados durante o ano. Eu acho que não. Eu tenho uma série de dúvidas sobre se eles devem comprar isso de uma vez só, se devem comprar quando é necessário, porque você nem sempre tem o dinheiro à disposição nesses municípios. Então, a lei 10.028 de Vossa Excelência já colocou, né, que não acatou, né? Então eu vou me reportar só para transformar duas irregularidades que Vossa Excelência colocou, a de combustíveis e a do déficit, que eu vou colocar como ressalva. Propor como ressalva. Continua em discussão. Votação. Conselheiro Hermas. Vou acompanhar a proposta do conselheiro Reis, que realmente já votamos aqui hoje, e esse é o menor déficit. Em relação aos combustíveis, conselheiro Reis, sabe que Florestópolis é uma cidade pequena. Às vezes tem um posto de gasolina só. Morei 1 ano lá, 2 anos já. Eu acho que tem um posto de gasolina só. E a prefeitura não pode, às vezes, o posto não tem nem interesse em fornecer à prefeitura, por causa de pagamentos para uma série de coisas. Então, eu vou acompanhar a manifestação de Vossa Excelência e vou acompanhar Vossa Excelência no voto. Eu também acompanho e neste caso prevalece o voto do relator. No entanto, com esses 2 itens transformados em ressalva. O próprio relator fica encarregado de proceder ao acordo. Certo. Senhor presidente, apenas um esclarecimento em relação a essa situação da despesa de licitação. O que eu entendo é que fica mantido porque o responsável não detalhou as circunstâncias dessas dispensas nem nada. Apenas apresentou a declaração que foi solicitada pela Diretoria de Contas Municipais. Processo seguinte, tomada de contas 52.667/2000. Trata-se de tomada de contas ordinária instaurada pela Diretoria de Análise e Transferência em razão do não encaminhamento de prestação de contas relativo ao convênio 31 de 1997, firmado entre a Copel e o município de Boa Vista Aparecida, de responsabilidade do senhor Volney Antônio Savares, prefeito à época daquele município. O convênio foi celebrado em 4 de
dezembro de 1997, um valor de R$ 359 mil, tendo por objeto a implantação pelo município da recomposição de equipamentos comunitários na área do futuro reservatório da usina hidrelétrica de Salto Caxias, obedecendo os projetos, as especificações técnicas e o controle tecnológico definidos pela Copel, compreendendo aqui uma série de obras em várias comunidades, são 5 comunidades e mais algumas atividades complementares. Senhor presidente, resumidamente, nesses processos em que a Companhia Paranaense de Energia firmava convênios com municípios lindeiros às represas, foi feita uma auditoria, me parece inclusive proposta por Vossa Excelência, num acórdão já de 2006 ou 2008, e essa auditoria foi feita e foi separada para cada um dos processos já autuados. Então, foi feito aqui um relatório de auditoria 13 de 2008, que justamente abrangeu as obras relativas a esse convênio. Foram 5 obras: construção de uma quadra poliesportiva, construção de uma igreja e de um poço artesiano, construção de uma igreja, churrasqueira, quadra de bocha, alambrados, pavimentação, paisagismo. Isso aí em relação a cada uma das comunidades. Construção de um templo, campo de futebol suíço, adequação de escola, construção de churrasqueiras, campo de futebol suíço, pavimentação, paisagismo e adequação de centro comunitário. Cada uma dessas comunidades. O relatório de auditoria indicou 3 achados. Fracionamento de licitações para a realização das obras previstas no convênio no montante de R$ 359 mil, valor total conveniado requeria a realização de licitação no mínimo na modalidade de tomada de preço. No entanto, foram realizados vários convites contrariando o artigo 23, parágrafo 5º da Lei de Licitações. O segundo achado: dos vários convites realizados, ficou mais evidente o parcelamento do objeto e fracionamento da licitação, quando constatou-se a contrariedade ao artigo 22, parágrafo 6º da Lei 8666 de 93, para convidar sempre os mesmos participantes, como segue: convite 27 de 98, convite 29 de 98, foram convidadas as mesmas empresas, Vale do Rio Lontra, Conspel e Cidade Bela, sendo vencedora a empresa Conspel, nos 2 certames. Convites 25 de 98, 26 de 98, 28 de 98, foram convidadas as mesmas empresas, Conspel, Cidade Bela e Clã, sendo vencedora a empresa Clã nos 3 certames. O terceiro achado: ausência de projetos e planilha das obras executadas com os recursos do convênio. O trâmite foi longo, o responsável apresentou extemporaneamente defesa, manifestando-se da seguinte maneira: o relatório compreende o período de 1º de janeiro de 94 a 31 de 12 de 98, portanto, de responsabilidade de 2 ordenadores e gestores de despesas, razão pela qual a defesa se ingiciar ao período de 1º de janeiro de 96 a 31 de 12 de 98, de responsabilidade do interessado. O fracionamento de procedimentos licitatórios ocorreu em razão da diversidade dos serviços realizados em diferentes localidades, bem como pelo fato de a Copel liberar os valores e as obras em parcelas ao longo do tempo. A contratação de uma única empresa de grande porte poderia inviabilizar a entrega das obras nos prazos previstos e prejudicar o convênio, inclusive com possibilidade de rescisão. O fracionamento da licitação oportunizou a contratação de diversas empresas, dando oportunidade para um número maior de empregados com distribuição de renda, não tendo causado qualquer prejuízo ao erário. A realização de licitação de forma unificada seria impossível e impraticável, uma vez que um único procedimento licitatório poderia demandar a contratação de uma determinada empresa sem a certeza de que o projeto seria aprovado e de que a respectiva verba seria efetivamente liberada pelo órgão conveniente. O fracionamento de licitação ocorreu, foi por mero erro formal e por despreparo da equipe técnica diante das inovações trazidas pela Lei 8666 de 93, com modificações profundas nos anos seguintes, em cujos exercícios a administração ainda não possuía pessoal qualificado. Destacou que os mesmos fatos foram apurados na gestão do administrador Uldino José Viganó, eis que a auditoria abrangia o período da gestão do mesmo, e aqui fez referência a 4 julgamentos em que a tomada de contas foi julgada procedente e foram as contas julgadas regulares com ressalva.
encaminhou também cópia do Acórdão 2165-2007 da Segunda Câmara, de relatoria do conselheiro Fernando Augusto, no qual foi apreciada a questão do parcelamento do objeto de licitações em caso semelhante, tendo as respectivas contas sido aprovadas sob o entendimento de que o fracionamento de licitações ocorrido foi causado pela Copel, pois se verificou que o fracionamento, no caso, não pode ser imputado ao município, uma vez que, da forma como eram liberados ou não os recursos, era impossível se saber de antemão quais obras seriam realizadas e, consequentemente, o montante que ainda seria repassado. A diretoria de análise de transferências, conclusivamente, contradiz as argumentações da seguinte maneira: realmente, diante do grande número de obras e convênios celebrados, a auditoria abrangeu o período de 94 a 98, mas os atos de execução do convênio foram praticados durante a gestão administrativa do senhor Volney. Apesar das particularidades de cada obra, não se justificaria problemas no acompanhamento, tanto que todas foram realizadas simultaneamente, e quanto à prestação de contas por obra, ocorreu por iniciativa do município, não sendo correlato aqui a um problema de redação. Terceiro, a realização de licitação na modalidade adequada não inviabilizaria a competição e poderiam ser desmembradas as obras em lotes e ou itens, possibilitando, inclusive, que mais de uma empresa executasse as obras em questão. O Ministério Público opina pela aprovação do relatório de auditoria e irregularidade das contas trazidas, e ainda acompanhando a diretoria de análise de transferência pela aplicação de multa ao responsável, o senhor Gilberto Rafael Maria, responsável não, é o advogado do responsável, que teria devolvido com atraso autos retirados em cargo. Em relação a essa multa, eu entendo que ela não é cabível, porque quando houve a autorização para a carga dos autos, ela se deu com fundamento no parágrafo 5º do artigo 360 do Regimento Interno, e ficou consignado não 5 dias de prazo, mas sim prazo igual do oferecimento de razões de contraditório. 15 dias, portanto, não teria havido, então, atraso em relação a esse item. Em relação ao mérito das contas, verifiquei que, tanto no processo, em um dos processos, no processo relatado pelo conselheiro Fernando Augusto de Melo Guimarães, quanto o processo relatado e citado pelo responsável, relatado pelo conselheiro Artagão de Matos Leão, as situações que haviam sido apuradas no relatório de auditoria eram um pouco diversas, embora tenha ficado claro naquela decisão relatada pelo conselheiro Fernando que a questão do fracionamento seria mais em decorrência do método adotado pela Copel. Nesse caso, o que fica indicado é que houve uma limitação na competitividade em razão do chamamento nos convites mencionados, sempre de 3 empresas, contrariando, então, o que diz o artigo 22, parágrafo 6º da Lei 866 de 93, e também, nesse caso, ficou mencionada a ausência de projetos e planilha das obras executadas com recurso do convênio. Em relação a essa ausência de projetos e planilhas, no relatório de auditoria, foi feito também com a intervenção do engenheiro desse tribunal, em que o mesmo relatou que, aparentemente, os preços que foram praticados seriam compatíveis com o mercado, mas, em face do tempo decorrido e na ausência de medições intermediárias e dos próprios projetos, não haveria como verificar a questão da adequação em relação às especificações técnicas. Então, com essa diferenciação, eu entendo que as contas, nesse caso, contrariando a jurisprudência que é diferente, devam ser, de fato, julgadas irregulares, deixando, no entanto, de aplicar alguma devolução ou algo assim, tendo em vista não ter sido verificado a ocorrência de dano ao erário. A proposta, então, é pela irregularidade das contas do gestor. Está em discussão. Votação. Aprovado. Vossa Excelência vai relatar o 530-285? Não. Senhor presidente, eu peço desculpas. Esse processo solicita adiamento. Está adiado. Tenho, na sequência, tomada de contas extraordinárias 566-356-2010. Trata-se
de tomada de conta extraordinária instaurado em razão do Acórdão 1417 de 2010, segunda Câmara, que foi emitido no âmbito de processo de prestação de transferências voluntárias relativas ao exercício de 2007. Aquela situação em que o município, no caso, o município de Joaquim Távora, o gestor, por ofícios circulares emitidos pelas unidades desse tribunal, ficou convocado a apresentar as contas, a documentação referente às transferências que realizou no exercício de 2007 às entidades privadas municipais. E, nesse processo aqui, o que ficou sendo tratado foi uma transferência que foi realizada pelo município de Joaquim Távora à APMI de Joaquim Távora. Essa transferência foi no total de R$ 179.555, tendo por objeto o planejamento, a promoção, a coordenação e desenvolvimento de programas governamentais ou institucionais ao atendimento em regime de 8 horas diárias de crianças de 0 a 6 anos de idade. O que a Diretoria de Análise de Transferências identificou foram os seguintes itens de irregularidade: realização de gastos anteriores à assinatura do convênio. Segundo a instrução, em que pese o termo de convênio ter estabelecido em sua cláusula 7ª vigência retroativa para a aplicação dos recursos em questão, tal prática é inadmissível por violar expressamente o dispositivo do artigo 5º, incisos 4 e 5 da Resolução 3 de 2006 desse Tribunal, que veda esse tipo de previsão. Dessa forma, não se pode, se não se comprovar por meio de envio da devida documentação a existência de convênio vigente no período em questão, capaz de legitimar a realização dessas despesas, será necessário devolver valores no total de R$ 49.972. Segundo o item de irregularidade, recursos movimentados de instituição financeira não oficial. Nas planilhas constam despesas bancárias referentes a 2 instituições financeiras diferentes, uma delas não oficial. Também foi identificado compra de produtos sem comprovação de pesquisa de preços e ainda remuneração de funcionário durante o exercício do cargo de presidente, no valor de R$ 843, segundo a instrução. Em razão dessas irregularidades, a Diretoria de Análise de Transferências propôs recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 49.972, solidariamente pela APMI de Joaquim Távora e pelas senhoras Clarice Anísio Moreira e Alinete Hakim Prioli, gestoras das contas ao Tesouro Municipal, em razão da realização de despesas em data anterior à assinatura do convênio. Sendo a senhora Alinete Hakim Prioli responsável pela devolução de R$ 26.068 e a senhora Clarice Anísio Moreira responsável pela devolução de R$ 21.904. O Ministério Público de Contas acompanha a unidade técnica no julgamento pela irregularidade, porém, recomenda apenas a devolução dos pagamentos realizados sob responsabilidade da senhora Alinete Hakim Prioli. Isso porque justamente invoca o Ministério Público a cláusula 7ª, que estabeleceu para o convênio vigência retroativa do mesmo, e aqui pondera o parquê que a apresentação dos documentos permitiu convir que houve o atendimento à finalidade do convênio. Então, assevera o parquê que, apesar de não ser procedimento adequado, uma vez que os convênios devem ser assinados com vigência para o futuro, em caráter excepcional, considera passivo de conversão em ressalva do item. Em relação à necessidade de caminhamento dos extratos bancários para a descrição das despesas, trata-se de obrigação inerente à utilização dos recursos repassados, de modo a permitir sua verificação e irregularidade, o que merece ressalva também segundo o Ministério Público. Quanto à pesquisa de preços, entende o Ministério Público que ela é compulsória, pois que é o modo de se aferir a obediência aos princípios atinentes à escolha da proposta mais vantajosa nos termos do artigo 116, combinado com o artigo 3º da Lei das Licitações, fato que também merece ressalva. No que diz respeito à acumulação de funções de funcionário e presidente de entidade pela senhora Alinete Hakim Prioli, pode levar segundo o Ministério Público, o fato pode levar à revogação da declaração de utilidade pública da entidade, cuja análise e adoção das providências é do Ministério Público Estadual. Como tal situação não foi adequadamente justificada, é necessária a devolução dos recursos percebidos a título de prestação de serviço à entidade,
pela referida dignatória no período em que exerceu cumulativamente funções remuneradas com a presidência da entidade e o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual nos termos do artigo 71(11) da Constituição Federal, a fim de que esse possa adotar as medidas que entender necessárias. Em resumo, então, o Ministério Público propugna pela irregularidade das contas e a devolução. O voto que apresento, em relação aos gastos realizados no período anterior à assinatura do convênio, eu concordo com o Ministério Público quanto ao período previsto no termo de convênio de vigência retroativa. Seria irregular, mas houve a previsão. No entanto, houve a realização de algumas despesas ainda antes dessa retroatividade da vigência. E essas despesas se deram no valor de R$ 20.676,45. Então, eu entendo que essas despesas que fogem até dos termos de convênio, que estaria, do termo de convênio que estaria incorreto, essa despesa, sim, então deve ser devolvida e ela é razão de irregularidade. Em relação ao pagamento efetivado à gestora, uma das gestoras da conta, que durante o período que era presidente da entidade, também recebeu recursos como funcionária da mesma, eu entendo que essa situação, como manifestou o Ministério Público, não foi devidamente justificada e esclarecida, e, em razão disso, entendo que deva haver a irregularidade das contas dessa gestora, mas sem a devolução desses valores. Então, com essa diferenciação em relação ao que foi apresentado, a proposta que apresento é pela irregularidade das contas referentes às gestões da senhora Clarice Anis Moreira e da senhora Alinete Raquim Prioli, determinação de recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 20.676, solidariamente a APMI de Joaquim Távora e a senhora Clarice Anis Moreira. E encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que julgar necessárias. Eu, antes da votação do presente, eu gostaria, tendo em vista a ausência do conselheiro Atagoni Matos Leão, eu convoco o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeira para compor o quórum da presente sessão. Então, está em discussão, em votação. Eu vou me reservar, esse pagamento antecipado dos R$ 20.000, eu vou ressalvar. Então, por 2 votos a 1, prevalece o voto do relator pela irregularidade das contas, com a devolução dos R$ 20.000 que foram gastas anteriormente. Senhor presidente, eu tenho mais 2 processos, em razão de ter um compromisso, eu vou solicitar o adiamento apenas do primeiro, 452-977 de 2008, que trata de prestação de contas de transferência do Centro de Recuperação dos Toxicômanos e Alcoólatras de Pato Branco. Adiamento. Está pedindo adiamento? Está adiado. E vou relatar, porque é muito rápida, a admissão de pessoal 243-810 de 2011. Trata-se de admissão de pessoal encaminhada, documentação relativa à admissão de pessoal encaminhada pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina. O que ocorreu aqui é que esse processo foi autuado, mas se identificou depois que a documentação que foi encaminhada, ela, na verdade, seria relativa a uma inspetoria que foi realizada, houve desentranhamento e as manifestações, então, da diretoria jurídica e do Ministério Público são pelo encerramento do processo e a proposta é pelo encerramento e arquivamento do processo. Está em discussão, em votação, aprovado pelo encerramento do protocolado enunciado por Vossa Excelência. Senhor presidente, era o que eu tinha relatado, eu agradeço a atenção de todos. Eu que agradeço a Vossa Excelência, conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, pelo relato de sua pauta, e deixo livre a palavra. Ninguém querendo fazer uso da mesma, convoco uma próxima sessão para o dia 20 de março do corrente ano, que é uma terça-feira, e que será a 9ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, no horário regimental. Levante-se a sessão.